Caroline Borges, da Rev Gestão de Pessoas, já está conosco aqui nos nossos estúdios da Nova Brasil FM. Hoje, então, para falar sobre problemas com os colegas de trabalho. A gente sabe que muita gente tem e vive esse tipo de situação, às vezes não sabe como lidar. Há quem deixe o trabalho por conta de situações assim, e é sobre esse assunto que a gente fala. É hoje que a gente vai falar no ar dos nossos problemas aqui, Vamos Ariane? lavar roupa suja? Vamos pedir para a Carol Se uma quiser, ajuda? a Carol media a discussão aqui. Então tá bom. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã friozinha de quinta-feira. Esse é um problema, Ari e Diego, nosso ouvinte que está aí nos escutando, que se você não passou, você vai passar e já presenciou com certeza em algum local que você já trabalhou. E a grande questão aqui é que é a escalada desse conflito. O conflito, ele acontece, ele existe, mas começa muito com aquela questão de, eu não vou com a cara, a pessoa fez cara feia para mim, não dá bom dia, fala pelas costas, boicota o meu trabalho, eu faço tudo certinho, depois a pessoa erra tudo e a entrega é ruim, eu fico com a visão muito negativa em termos Pode parar da que eu entrega. já me identifiquei, Carol. Então, os Já é exemplos suficiente. já chegaram, né? Então, esse tipo de situação é bastante comum e existem motivos para que isso aconteça. Desde as personalidades serem distintas, quando a gente trabalha em uma empresa, não é a gente que escolhe. Eu falo muito para os meus filhos, tem o trabalho da escola, não deixaram a gente escolher o grupo. Eu falei, ótimo, na sua vida profissional, você vai chegar e você não vai escolher a equipe em que você trabalha, a equipe vai estar escolhida. Então, a gente fala muito de diversidade hoje, de equipes diversas. Isso é excelente em termos de resultado, de visões diferentes, para que a gente componha um resultado realmente mais robusto. Mas sim, a gente acaba estando num ambiente com pessoas com ideias muito diferentes e o respeito tem que estar acima de tudo. É muito cômodo a gente querer se aproximar e se relacionar com pessoas que pensam como a gente. Isso é natural do ser humano. Mas essa diversidade gera crescimento e o primeiro ponto é respeitar. Eu conseguir olhar a contribuição do outro, que é muito diferente da minha, o estilo de pensamento, às vezes de falar, de se portar é diferente. O que isso pode contribuir? Como é que a gente pode balizar isso? Uma outra questão que é muito motivo de conflito, a ausência de processo. Não existem direcionadores institucionais acerca de como as tarefas vão ser feitas, quem é responsável pelo quê, qual é o papel de cada um ali naquela entrega, de cada área. Isso não é bem comunicado, não está claro. Então, a empresa pode ter uma responsabilidade Com nisso. certeza, né? Se você tem um ambiente aí, Ares, de ausência de processo, de ausência, por exemplo, de políticas, deixar muito claro quais são os valores, o que é aceito, o que não é aceito nesse ambiente de trabalho, em termos de comportamento, de práticas. Então, uma comunicação falha, né? Que vai gerar, entre outras coisas, também objetivos divergentes. Cada área está ali fazendo o seu, vira aquela situação de silos. Olha, o meu eu entreguei, o seu você não entregou. Não entende que existe um resultado geral, um resultado mais importante que está acima daquilo ali, que precisa da articulação de todas as áreas. Além disso, as pessoas também têm conflitos internos, têm questões emocionais próprias e que isso muitas vezes extravasa para o ambiente. Não está bem naquele dia, está passando por alguma situação familiar, alguma situação pessoal, de saúde, algo que realmente pode, na verdade, transbordar para aquele relacionamento cotidiano e a gente precisa saber entender. Né, a liderança está atenta a isso também, os colegas estarem atentos a mudanças de comportamento. A gente fala muito hoje sobre a questão de saúde mental. Será que tem algo acontecendo que está impactando essa pessoa? E mudança. Mudança que é algo que acontece de forma contínua nas empresas, mas mudança costuma gerar conflito, costuma gerar problemas entre as pessoas. Por quê? Porque a pessoa sai da zona de conforto, cada um quer se assegurar de alguma forma em relação à entrega, em relação à construção ali da carreira, da imagem, né, que tá sendo trabalhada ali naquele ambiente corporativo. Então, se eu não tenho muito claro os direcionadores, os papéis, é comum que em momentos de mudança, esses conflitos eles se exacerbem. Muito bem, Carol. Vamos seguir então com a nossa conversa. Você fala bastante sobre esses ambientes e o quão nocivos esses ambientes, às vezes, pouco balizados ou confusos, podem ser, especialmente para essas relações entre os pares, né? Eles costumam gerar perdas, então, para todas as partes. Você citou um pouco disso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Quais são as perdas que um negócio, de fato, na ponta, pode ter com um ambiente marcado por esses problemas, às vezes picuinhas ali entre colegas de trabalho?
Primeiro que o clima fica bastante ruim, o clima organizacional fica bem prejudicado. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte consegue lembrar de alguma situação em que ele era consumidor em algum local e que ele presenciou algum tipo de conflito, de troca de olhar, de cara feia entre a equipe que estava atendendo. Então, o cliente fica insatisfeito, ele passa a ter uma experiência ruim aonde ele está. E a gente está falando tanto de empresa que atende pessoa física, quanto empresas que atendem também pessoa jurídica, erros em processo, existe uma perda de foco. A gente começa a fazer o trabalho e daqui a pouco, como você falou, começam a surgir aquelas rusgas, a produtividade cai, os erros passam a ser muito frequentes, passam a realmente acontecer de forma repetida, né, repetitiva, e o resultado acaba ficando abaixo do que é esperado. Então, o impacto no resultado da empresa ele é bastante direto. É comum também em ambientes né, que tem muitos conflitos entre colegas, existir um índice alto de afastamentos e de faltas. As pessoas não se sentem bem, as pessoas adoecem de fato, tá? E querem fugir daquele espaço, o que é bastante natural. 7h51, você está na 97.5 FM. Esta é a coluna Empreende Brasília, de todas as quintas-feiras, com a Carol Borges, da Rev Gestão de Pessoas. Carol, e o que a liderança faz diante dessa situação? Qual é o papel da liderança frente a esses conflitos aí na empresa? A liderança tem um papel fundamental. Primeiro, porque a liderança é quem, na verdade, cascateia tudo que a organização tem instituído como estratégia, cultura. Então, a liderança, primeiro, tem um papel de ser o comunicador dessa estratégia. Então, é quem direciona processo, quem direciona as metas, aonde a gente tem que chegar. Vai dar os direcionadores de cultura também, o que a gente valoriza, o que a gente não aceita, quais são as políticas da empresa. Então, tem primeiro um papel de comunicar, balizar com o time o que é aceito, o que não aceito, olha, até aqui vai, até aqui não vai, né? A liderança tem que estar atenta. Então, nem todo conflito é ruim. Não quer dizer que uma pessoa diverge da outra ali na reunião, isso é ruim. Mas eu preciso estar atento. Esse conflito, ele está escalando? Ele está chegando no nível que está passando da linha ali do respeito, um pelo outro? E quando isso realmente começa a seguir por um rumo em que as partes não vão se resolver sozinhas, a liderança ela precisa intervir. Ela precisa primeiro chamar para conversas individuais, depois chamar para conversas em conjunto, estimular para conversas entre as partes acontecerem, mas lembrando que a liderança não pode tomar partido e não pode fomentar fofoca. Acontece, não é incomum, da própria liderança entrar na situação de conflito, tomar partido e começar a acontecerem aqueles comentários do tipo, existe preferência. Algumas pessoas aqui são protegidas. Então, a liderança precisa ter um papel neutro nesse tipo de situação, mas intervir quando necessário. É tão útil tudo isso que a Carol está trazendo para a gente, certamente para você ouvinte também, porque você vive isso no seu dia a dia. Tudo que a Carol está falando aqui, eu estou ouvindo e estou trazendo na minha mente exemplos concretos da minha realidade. E aquela história também, né, Carol, que me chamou a atenção aqui ouvindo você falar e que me faz pensar. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, é isso? Ninguém tem que gostar de ninguém. Aquela coisa, meu amigo. Não precisa ser seu amigo, Ok. né? Chamar na sua casa, sair junto. Mas ali vocês têm um objetivo em comum. E como time, vocês vão precisar trazer esse resultado da melhor forma possível. Então, independente da pessoa parecer com você, pensar como você, vocês são um time. Vocês precisam trabalhar juntos. Independentemente de serem amigos ou não, de se gostarem ou não. Sim. Mas o respeito, ele tem que falar mais alto. Então é nas aquela coisa bem situações. pragmática mesmo, né, Carol? Isso. E às vezes a pessoa até sabe, você sabe que eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas a gente tem que trabalhar aqui um na frente do outro todo dia. Não é o caso da Ariane, eu e a Ariane. Eu pensei que já fiquei até um pouco Não é preocupada. talvez do Davi, que tem um vidro aqui entre a gente. Eu não gosto muito do Davi Rodrigues, não. Brincadeira, mas enfim, é isso, essa maturidade também, né, Carol? De dizer, é trabalho, a gente vai ter que trabalhar junto, vamos lá. E eu acho que a gente já parte para dicas, né? Assim, Boa. a gente sabe que talvez o ouvinte que esteja nos escutando agora esteja com algum tipo de conflito com um colega de trabalho. E aí, Diego, você está trazendo um ponto importante. Essas conversas genuínas. Eu preciso me preparar para isso. Não é, eu tô com raiva hoje, vou desabafar tudo aqui, vou falar tudo o que eu quero.
Seja estratégico, você está num ambiente profissional. Provavelmente você tem algum tipo de perspectiva de crescimento em carreira ali, às vezes até de ascensão a um cargo de liderança. Você precisa saber lidar e gerenciar esse tipo de situação. E pode acontecer sim, estou no ambiente de trabalho e tem uma pessoa que claramente não gosta de mim, a pessoa já me disse isso. Às vezes tem uma comunicação aberta em relação a Não isso. foi nem pelas costas, Não né, foi nem cara? pelas Foi pela costas, a frente pessoa mesmo. chegou e falou, olha, você sabe que eu te odeio, não vou com a sua cara. E isso, assim, é uma postura bem ruim. A gente não lida com as situações nesse formato. Eu preciso ter estratégia de como eu vou me comunicar e como eu vou lidar com isso. E primeiro eu preciso olhar para o outro. Quem que é essa pessoa? Qual que é o estilo dela? Qual o perfil de comunicação? O que que ela valoriza? Aí eu vou estruturar a minha conversa, né? Então eu vou estruturar tudo que tem que ser colocado de uma forma profissional e vou chamar para uma conversa 1 a 1, uma conversa genuína, bem preparada, lembrando que não é uma sessão de terapia, não é ali para eu desabafar, eu estou ali para falar tudo que eu quero, vou colocar tudo na mesa. Calma, né? Como é que eu vou trazer isso e em que ponto a gente tem que chegar? Eu quero chegar nessa conversa com pontos acordados. Não é um momento só de desabafar, é um momento de fazer os alinhamentos necessários. E a minha dica é: estude comunicação não violenta. Né? Existe uma técnica para a gente ter esse tipo de conversa e é uma técnica que funciona muito bem se você souber utilizá-la, tá? E a gente pode, numa próxima coluna, falar sobre comunicação não violenta. Mas chame para a conversa, e uma conversa clara, uma conversa objetiva, cuidadosa com o outro, mas deixando claro combinados. Saia com combinados feitos com essa pessoa. Vocês precisam produzir juntos. Não tem escapatória em relação a isso. Sensacional, que aula. Agora é 7h56. Essa foi Carol Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, em mais um Empreende Brasília, aqui no nosso jornalismo local. Carol, muito obrigada por hoje. Bom dia para você, até semana que vem. Ótima quinta, Ariane, Diego, e ótima quinta para o nosso ouvinte.